O presidente desafia toda a oposição e recorre ao Supremo como último recurso. A tensão com a direita atinge níveis inéditos. Em Brasília, ele critica a oposição e defende seu governo. Ele insiste que o Supremo é sua única saída. O que está em jogo é o futuro do governo. Vamos detalhar tudo agora e no final você vai descobrir as verdadeiras intenções por trás dessa estratégia. Depois de tanto tempo agarrado numa agenda woke, de radicalização de minorias, o PT só lembrou dos pobres na hora de aumentar imposto. Agora, Lula é contra os privilégios e vai salvar os pobres do Brasil. Qual é o problema? O problema é que esse discurso de luta de classes é típico de uma esquerda revolucionária que se coloca contra o sistema. E o PT é o sistema. A derrota cachapante de Lula no Congresso fez o governo mudar o tom da comunicação e a retórica de militante do PT voltou. Foi mais um fracasso do governo Lula. Um fracasso bom para o Brasil. Lula não conseguiu aumentar um imposto. Nesse caso, o Imposto sobre Operações Financeiras, ou IOF, mais uma sigla na sopa de letras tributária brasileira. O Congresso reagiu a um decreto de Lula que aumentou o imposto e, com o chamado decreto legislativo, desfez a majoração. Lula anunciou que recorreria ao Supremo Tribunal Federal. Se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Se eu não gostar, vou no Poder Judiciário. Há duas interpretações possíveis para a fala de Lula. Uma delas é bastante benevolente. Ele pode ter defendido as prerrogativas da presidência da República, dizendo que, se aceitar a intromissão do Congresso num tema de sua competência, perde as funções presidenciais. A outra não é tão benevolente. E seria impossível em um momento da história do Brasil que não os nossos dias. Lula simplesmente admitiu que governa com o STF. A simbiose é tão grande que Barroso se sente à vontade para dizer o que talvez ficasse melhor na boca de um porta-voz da presidência. De negatividade. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. A derrota doeu tanto que Lula não quer ir apenas ao Supremo. Ele quer ir às redes sociais. O PT convocou influenciadores para tentar dominar a famosa narrativa. E é aí que vem a mudança de tom que o PT achou adequada. Se fosse do outro lado, alguém já chamaria de gabinete de ódio. Mas, como partiu de Lula, é o gabinete do amor. Lula 3 é um governo tão apagado que a única coisa que marcou esse mandato é o haddadismo, a sanha arrecadatória de Haddad, ou Taxade, o nome que milhares de memes consagraram. O governo Lula nunca entendeu como Taxade virou meme e nem entende como funcionam as redes sociais. Acostumados com um estilo de comunicação muito mais chinês ou soviético, os luminares da comunicação petista acharam que poderiam produzir algo semelhante, só que com sinal trocado. Em vez de um fenômeno orgânico, descentralizado e voluntário, o partidão daria um comando e a militância repetiria. Nasceu assim o discurso BBB, taxação de bilionários, bancos e bets. Renasceu a retórica da luta de classes, colocando os pobres contra os ricos. Agora, pelo menos incluindo a classe média no discurso. E nasceu um discurso anti-privilégio. Um dos vídeos reproduz toda essa conversa. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Relaxa. Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria.
Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário, mas justiça também é. É a taxação dos super ricos e das plataformas de apostas, que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB. Bilionários, bucks e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Toda essa retórica nova, ou velha, do PT não vai colar. Por pelo menos 3 razões. A primeira, ela é uma grande mentira. O conto de que o imposto é para os bilionários não se reflete na realidade. O IOF, a tributação de dividendos, a nova fórmula do imposto de renda, todos afetam a classe média brasileira. Talvez por isso o PT tenha incluído a classe média no discurso, mas esqueceu dela na vida real. No vídeo, classe média e trabalhadores juntos. Mas, na verdade, parece mais o discurso de Marilena Chaui. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A segunda razão pela qual não cola o novo posicionamento petista. Depois de tanto tempo agarrado numa agenda woke, de radicalização de minorias, o PT só lembrou dos pobres na hora de aumentar imposto. Agora, Lula é contra os privilégios e vai salvar os pobres do Brasil. Qual é o problema? O problema é que esse discurso de luta de classes é típico de uma esquerda revolucionária que se coloca contra o sistema. E o PT é o sistema. O PT levou 5 das últimas 6 eleições no Brasil. Está há tanto tempo no poder que já nomeou 7 dos 11 ministros do STF, mais do que FHC, Temer e Bolsonaro somados. Está há tanto tempo no poder que esse tipo de conversa de oposição não pega mais. É contra os privilégios? Mas em tantas oportunidades o PT teve maioria no Congresso e não acabou com os privilégios. Por quê? O Brasil é um país injusto? E quem governou por quase 20 anos não precisa responder por isso? O Lula e o PT acham que não. Se estivessem preocupados com privilégios, os gastos com viagens oficiais de todo o governo federal, dentro e fora do Brasil, não torrariam mais de 4,5 bilhões de reais só nos 2 primeiros anos do governo Lula. Dados da Controladoria Geral da União. Janja não usaria aviões da FAB para compromissos privados Brasil afora. Eles apostam na ignorância do povo e investem nesse discurso de que agora vai. O que falta para o Brasil é só um aumentinho de IOF. E com ele, teremos finalmente saúde, educação, segurança, moradia, justiça social. Outra vez, os fatos insistem em desmentir a propaganda governamental. E quem expõe a realidade não é uma oposição ferrenha, mas o próprio Haddad. O governo não esconde que o aumento de imposto será consumido pelo déficit, ou seja, é para tapar o buraco que o governo já criou. Não haverá melhoria de nenhum serviço público. O governo, assim, emite sinais trocados e a propaganda extraoficial contradiz as falas de Haddad. É uma comunicação esquizofrênica e Lula e o PT parecem não se importar com isso. A promessa de um mundo melhor para os pobres requer credibilidade e a de Lula anda muito baixa, como qualquer pesquisa mostra. A terceira razão para esse discurso não colar é a forma artificial, centralizada, roteirizada e coreografada de lidar com a opinião pública. Pode alguém cair nessa conversa. Todos os dias alguém cai em um golpe na internet. A esquerda acha que a direita no Brasil cresceu a partir de um plano bem engendrado de comunicação via redes sociais, com meia dúzia de pessoas ditando o que centenas de milhares repetiriam. Nunca entendeu como a direita cresceu. Por isso acha que censurar algumas vozes, remover alguns perfis, pode interromper esse crescimento. A sua forma mentes é de centralização, de comando. Jamais conseguiram compreender um fenômeno de baixo para cima. Uma mentalidade que primeiro se estabelece entre as pessoas e depois se reflete em lideranças políticas. E não o contrário. Lula e o PT querem imitar uma direita que só existe na cabeça da esquerda. Vai dar errado.
Com tudo isso, a boa notícia é que o Legislativo finalmente se mexeu. A derrubada do aumento do IOF é boa para o Brasil, mas melhor ainda é a aparente cisão entre o governo e o Congresso. Quando os três poderes estão alinhados, sob a agenda do PT, é o Brasil que sofre. Lula só teve 98 votos a seu favor na discussão do imposto. Isso é cerca de 20% da Câmara. Nem os partidos com ministérios votaram com o governo. Ou seja, com atraso, com certo delay, é verdade, a Câmara refletiu o que as pesquisas mostram: rejeição ao governo. Hugo Mota, o presidente da Câmara que pautou o decreto do IOF, já virou alvo de um dos vídeos militantes. Fala, meu povo escravo do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa e hoje vamos jantar com quem realmente importa, os empresários. Campanha não se paga sozinha. Gleisi Hoffmann saiu em sua defesa. Das duas, uma. Ou Gleisi viu o vídeo, se compadeceu e, por empatia, abraçou Mota, ou houve uma dura cobrança que representa mais um degrau na escalada de enfrentamento entre governo e Congresso. A posição do Congresso é sincera? Ou é adotada apenas por interesse e logo será negociada, talvez pela liberação de mais um punhado de emendas, com mais gastos bilionários, um tema que também está, adivinhem, no STF, com Flávio Dino. Veremos. Se for assim, reinará novamente a harmonia entre os poderes. Subirão, juntos, os gastos e os impostos. É melhor torcer pela briga. Ainda assim, a proximidade das eleições faz o Congresso ter que ouvir ao povo, pelo menos um pouco. O afastamento do Centrão é um sinal claro da crise que o governo Lula vive. A oposição já vinha dizendo que o governo Lula acabou. Agora, o Centrão parece ter percebido o mesmo. O PT, acuado, decidiu recorrer à inteligência artificial. Deveria recorrer à inteligência, ponto. Ao bom senso. Reduzir gastos. Fazer o governo caber na receita. Dizer a verdade à nação. Preferiu tirar do cabide um mofado discurso de guerra de classes. Está claro que o PT está pensando em um discurso para a eleição e não no enfrentamento dos problemas do Brasil. Começou 2026. Depois da direita e do Centrão, o PT agora entendeu. Faltando mais de um ano para o fim do mandato, o governo Lula já acabou. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like agora e ative as notificações para não perder o que pode vir a seguir. Sua participação é o que mantém essa investigação viva. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa abrir os olhos sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. Você concorda com essa análise? Ou acredita que ainda há tempo para reverter o jogo? Comenta aqui embaixo.